Só prende, ó. Silêncio, virar pra frente, prestar atenção aqui. Chega. Pronto. Na última aula eu havia passado algumas questões e comecei a explicá-las ou não? Sim? Qual que a gente parou aí? Só a primeira? Qual que é a segunda questão aí? O que é a nova ciência moderna? Pronto. Cheguei, ó. Para falarmos da nova ciência moderna, vamos começar diferenciando ela da ciência antiga e medieval. A ciência antiga, ela nasce na Grécia Antiga, junto com a filosofia. A filosofia é a primeira forma de tentar responder de maneira racional a pergunta: qual que é o princípio e origem de todas as coisas? De onde veio tudo que existe? Antes do surgimento da filosofia, quem respondia essa pergunta? As religiões, né? E qual que era a resposta das religiões para essa pergunta? De onde viemos? São os deuses, né? Deus ou os deuses são o princípio e origem de todas as coisas. Essa ciência antiga, ela busca uma resposta racional, baseada na razão e natural. Por exemplo, Tales de Mileto é considerado o primeiro filósofo. Por quê? Ele foi o primeiro que contestou? Ele foi o primeiro a dar uma resposta diferente a essa pergunta. E qual que é o princípio de todas as coisas, segundo Tales de Mileto? A água, né? Por que ele chega a essa conclusão de que a água é o princípio de todas as coisas? Ele percebeu que a água é um elemento fundamental para os seres vivos. Sem água não existe vida. Tanto que o ser humano, quando ele vai explorar o universo aí, chega em algum outro lugar, a primeira coisa que ele procura é água. Porque se houver água, há a possibilidade de haver vida. Segundo a teoria da evolução, a vida teria surgido na água. Os primeiros seres vivos. E depois foram ali se complexificando e saindo da água, se tornando anfíbios e depois seres aí, ou animais terrestres. Mas de qualquer forma, os primeiros animais, os primeiros seres vivos teriam surgido, se desenvolvido na água. Ele percebeu também que a água era um elemento abundante na natureza. A gente olhar o nosso planeta, quantos por cento ele é composto de água? 2/3 da superfície terrestre é água. A superfície da crosta, né? Porque tem o núcleo e tem a região intermediária entre o núcleo e a crosta. A superfície, 2/3 dela é água. O corpo humano, quantos por cento é água? 70% de um indivíduo adulto. E o de bebê? O bebê é cerca de 90%. E se a gente ver pessoas idosas, à medida que vamos envelhecendo, o nosso corpo vai perdendo capacidade, poder de reter líquidos. Então o idoso varia de 65% a 60%. E é por isso que a nossa pele enruga, ela vai envelhecendo, vai perdendo viscosidade e vai perdendo o poder de reter a água, que dá a jovialidade para a nossa pele. Então é a primeira tentativa de explicar as coisas de forma racional. Por isso dizem que a filosofia é a mãe de todas as ciências, porque ela foi a primeira forma desenvolvida pelo ser humano de tentar explicar as coisas sem recorrer à religião, aos mitos, à fé. Depois nós temos a ciência medieval.
vai se desenvolver na Europa, principalmente, e na ciência medieval, a filosofia ela começa a ser questionada e criticada. A razão deixa de ter o seu papel explicativo e passa a ser uma serva, uma escrava da fé, porque na Idade Média a instituição mais poderosa na Europa era a Igreja Católica. Então a ciência por excelência deixa de ser a filosofia e passa a ser a teologia. O que é teologia? Tel vem do grego, significa Deus. Logia é estudo. A ciência medieval, portanto, ela é fundamentada não na razão, mas na fé. Por quê? Porque a nossa razão foi corrompida por conta do pecado original. Vocês lembram lá do pecado original da Bíblia? Da maçã. Oi? Sim. Deus fez o mundo em 6 dias, no 7º ele descansou. No 6º ele faz o homem, o primeiro homem, Adão, que vem do hebraico Adão, que significa o quê? Adão vem de Adam, né, que significa aquele que veio do barro, que foi feito da terra. A Escritura Sagrada diz: lembra-te de que és pó, e ao pó retornarás. Antigamente, inclusive, era isso que era feito na quarta-feira de cinza da Igreja Católica. Não é mais essa expressão, lembra-te de que és pó. Agora é convertei-vos e crede no Evangelho, né? Na hora que ele faz o sinal da cruz. Antigamente ele falava, ele passava a cinza e dizia: lembra-te de que és pó, e ao pó retornarás. Tem gente que aproveita esse trecho bíblico para viver no pó, né? Sozinho mágico. Aqui, ó. Gosta de dar aquela cheiradinha, né? A faixa etária de vocês não é que nem tanto, né? Mas eu lembro que algum tempo atrás estava uma modinha da molecada cheirar pó de suco. O melhor sabor era de laranja. Eu sei que se vocês pegarem há muitos anos atrás, não existiam esses quadros de pincel. Antigamente era quadro negro, que não era negro, geralmente era verde, né? Esse racismo. Pó de giz, né? Cara, bate o apagador assim. Então Deus fez o primeiro homem ali e deixou ele curtir pra caralho. O jardim do Éden, o paraíso original. E aí, como o homem gosta de desobedecer, Primeiro, o homem curtiu até que cansou. Depois cansou, dormiu. Foi a hora que ele deu bobeira, né? Devia ter tomado energético e ficado acordado. Porque nesse momento Deus olhou para ele e falou: a vida desse caboclo tá boa demais. vamos Vou dar um jeito de trabalhar com isso. Foi lá, tirou a costela do Adão enquanto ele dormia e fez a mulher. Desde então, o homem nunca mais teve paz, sossego e tranquilidade na face da terra. A mulher veio para atormentar a vida do homem. eu acho que foi. E ela, não satisfeita de acabar com a paz, sossego e tranquilidade do homem, o que ela fez? Foi isso? Curiosidade, gente. Deus fez do coalhão. Gente, a Ela foi roletar no jardim dele. Saiu a mulher a roletar. Saiu a mulher a roletar pelo jardim do Éden. Mas ela achou uma maçã tão bonita, ué. Ela falou, por que? Ela dando um rolê no jardim. Ela vai e encontra com quem? Cobra, serpente. Gente! Encontra a serpente
Cobra falante. E desde aquela época, a cobra tentando a mulher não resistindo às tentações da cobra. Ah, pronto. Eva não resistiu, cedeu às tentações da cobra aí. Não satisfeita de sozinha comer a fruta, o fruto proibido, foi vez que? Deu padrão, ué. Deu padrão. Fruta e a fruta não necessariamente nessa hora. Mas deu os dois, né? E depois também engravidou, teve 2 filhos, Caim e Abel. Seu Caim. Deu padrão. E aí, por conta disso, Adão e Eva foram Expulso. expulsos Mais do do que você paraíso. mandou obedecer a Deus. Bem feito. Obedeciam a Deus, foram expulsos e castigados. Qual foi o castigo que a mulher recebeu? A menstruação. Pois é. Foi as dores do parto, né? Mas eu acho que a menstruação é muito pior, né? Se bem que não, dizem que a dor do parto também é tensa. Eu não sei, eu nunca tive. Mas deve ser forte. Já colocaram, simularam as contrações do parto com eletrodos em homens. Os homens cagaram na roupa de dor, né? Porque as mulheres são muito mais fortes. E fizeram estudos recentes também. E disseram que as dores que as mulheres sentem quando tem cólicas menstruais é mesmo quando se tem um infarto, né? Olha isso. Então o meu infarto ele deve Vocês têm um infarto por mês. O homem é tão mole que geralmente ele morre primeiro do infarto. A mulher não, né? A mulher que todo mês. É tão fraco que ele morre primeiro, geralmente, né? Às vezes salva. Dá uma cagada ali e consegue sobreviver. Rapaz, caramba. Então, a mulher recebeu como castigo as dores do parto, o homem recebeu como castigo ter que trabalhar, né? Nossa, isso daí todo mundo. Ganhar o seu sustento com o suor no seu próprio trabalho. Foi bem de boa do homem, né? É, muito de boa. Deus é injusto desde lá do Jardim do Éden com a mulher, né? Ele dá a dor de leite, Deus é uma Deus é um sacana. não é só Eles estão levantando para sair da casa. Certeza. Sempre os cristãos ficam putos com minhas aulas. O passado sempre era o mais odiado. Os professores. Uma sala que só tinha cristão. Então, mas isso é exclusividade da cultura bíblica, né? Outras culturas são patriarcais, também machistas, e enxergam na mulher a responsável pelo mal entrar no mundo, né? E coisas similares. Por exemplo, na mitologia grega, a origem do mal vem também de uma mulher. Zeus estava entediado de só viver com os deuses. Não, mas fazia merda. Fazia muita merda. Ele casou com a irmã, com a Hera, pegava Deus e o mundo, né? Pegava até animais, até zoofilia, né? Silêncio, gente. Vamos prestar atenção aqui. Zeus estava entediado e falou: vou criar uns seres diferentes para poder povoar o mundo. Aí ele chamou 2 titãs, Prometeu e Epimeteu. A cada um deles ele deu uma missão diferente. Epimeteu fazer os primeiros animais e Prometeu fazer o primeiro homem. E Epimeteu fez os animais. A cada animal Epimeteu deu um poder especial. Alguns animais tinham o poder de voar, outros animais o poder, né, do veneno, tinha veneno, outros eram muito fortes, outros muito rápidos, outros conseguiam viver debaixo d'água. E o Prometeu foi feito pelo homem de barro, assim como na Bíblia, né? Muitas mitologias dizem que o homem veio do barro. Tem a mitologia iorubá, africana também, que diz que o ser humano teria vindo do barro. Na verdade, Oxalá, que teria criado o homem na mitologia iorubá, ele tentou fazer o primeiro homem de várias coisas. Tentou de pedra, tinha a cabeça dura, o coração duro demais. Tentou de ar, fez um boneco de ar, ele explodiu. Tentou com fogo, veio a chuva e apagou o primeiro homem. Tentou com a madeira, veio os cupins e povoeiras, o primeiro homem. Então, fogo,
de ar. Quais são os elementos? 4 elementos? Fogo, terra, Água. Fez os primeiros seres humanos de água e ele evaporou. Aí, a Nanã, que é a deusa do barro e da sabedoria na mitologia Yorubá, ela foi e falou para Oxalá, por que você não tenta do barro? Né? Talvez vai dar certo. Aí o Oxalá falou, boa ideia, foi e fez um bonequinho de barro, mas ele ficou meio molengão. Ele falou, preciso dar uma consistência para esse boneco. Colocou no forno, né? E aí no forno ali, o barro deu endurecida, mas também não é queimada. Por isso que os africanos são escurinhos, né? Então, é a explicação da própria mitologia africana. Por que que os negros são negros? Mitologia africana. Mas foi feito do barro. Aí na mitologia grega também foi feito do barro. Prometeu faz o homem do barro. E aí, inclusive tem uma explicação interessante, porque o Oxalá que fazia os primeiros seres humanos, ele gostava de chapar o melão, ficava bebaço. E aí isso explica também porque alguns seres humanos nascem com alguns defeitos congênitos ou com deficiências, né? É. Aí sai sem braço, sem perna. É a mitologia africana explicando, né? Aí a galera no cancelamento está fazendo piada com isso. Não é só você ler a mitologia que você vai descobrir que é assim, que ela explica as coisas. A mitologia do próprio povo, lá da África, foram eles que criaram, não fui eu, não estou inventando coisas aqui para vocês. É a religião e os mitos africanos que explicam assim. Aí Prometeu vai fazer pelo homem de barro. Ele olha para esse ser lá e fala, ixi, esse caboclo não vai ter chance nenhuma contra os animais. Ele não sabe voar, ele não é forte, ele não é rápido, ele não tem veneno, ele não sabe vir de bardago. Precisa ajudar ele. Prometeu vai então no Monte Olimpo. Tem uma brilhante ideia, rouba o fogo dos deuses e leva para o homem. Desde então, com o fogo, o homem passou a dominar os animais da natureza. Então, o fogo foi roubado dos deuses, dado ao homem por Prometeu, e com o fogo o homem passou a dominar a natureza. Zeus não havia permitido fazer isso, ele ficou puto, revoltado, porque deram o fogo dos deuses para o homem. Aí, como castigo, ele vai e aprisiona Prometeu no alto de uma montanha e condena ele a passar o resto da eternidade tendo suas vísceras devoradas por uma águia. Então, durante o dia, a águia devora as vísceras do Prometeu, durante a noite elas se refazem, porque Prometeu é um titã, e um titã é um deus, ele é imortal, né? E aí, para o homem, Deus, ou Zeus, né? Na verdade é Zeus. Zeus faz um castigo também. Qual é o castigo que Zeus fez para o homem? A primeira mulher, que é Pandora. Então a mulher foi um castigo. E aí, né, fez a Pandora e deu para ela uma caixa, um vaso, depende da versão do mito. Deu uma caixa para Pandora e falou, isso aqui é um presente para o homem. Não é para você abrir, vai lá e entrega para ele. Isso, a caixa de Pandora. Você sabe como é que chama a caixa de Pandora? Tem um nome. Eu tô ligado. É um nome que na verdade usam para denominar outra coisa, né? Que tem um nome científico diferente, né? O nome da caixa de Pandora é buceta. Vagina é uma coisa, buceta foi o nome que deram para vagina. E aí, buceta é o nome da caixa de Pandora. A caixa de Pandora chama-se buceta. Pandora, curioso demais, foi ver o quê? Abriu a buceta da caixa, né? Não abre a buceta da buceta de Pandora, saiu tudo de ruim que existe no mundo. Todas as desgraças, saiu a morte, a violência, a doença, tudo de ruim, corrupção. Ela conseguiu fechar a buceta antes do último dos males sair. Qual que é esse mal? Qual que é o mal que ela conseguiu reter na buceta? Que é o mal que hoje o ser humano usa para poder enfrentar os outros males. A esperança. Por que não saiu a esperança?
Vou falar, mas a esperança não é algo bom, é algo bom para os cristãos. Para cristãos, a esperança é algo bom. Inclusive é uma das 3 virtudes teologais: fé, esperança e caridade, né? Amor. São as 3 virtudes teologais do cristianismo. Mas para os gregos, a esperança é algo ruim, é um mal. Por quê? Porque a esperança é uma ilusão. A esperança faz a gente acreditar que os males um dia irão acabar, quando na verdade são os males que um dia acabarão com a gente. A doença e a morte um dia vai acabar conosco. Então os gregos tinham uma visão trágica da vida. Por isso os gregos nas suas peças teatrais tinham 2 tipos de peças: comédias e tragédias. Tragédia porque eles tinham uma visão trágica, e comédia porque a gente tem que aprender a rir das nossas próprias desgraças. Aí fica o povo hoje mimimi, não pode fazer piada disso ou daquilo. Vai falar com os gregos que inventaram a comédia, né? Fazer graça com as coisas. A gente tem que aprender a rir das nossas próprias desgraças. O brasileiro é bom. O brasileiro é mestre nisso. Por isso que é um povo extremamente resiliente, né? Que é um conceito aí da moda na psicologia. Piada de humor negro. É aprender a lidar com as próprias mazelas, com as próprias desgraças. Aristóteles, filósofo grego da antiguidade, ele dizia que a arte, né? E a arte se manifesta através de várias coisas, uma delas é o teatro, né? Ela tem o poder de nos purificar. A purgação, para purgar, a catarse em grego, significa isso, purificar. Então quando você aprende a rir das próprias desgraças, você se purifica. Você não fica se vitimizando, né, e se ali sentindo inferior por conta de coisas. Você pode aprender a lidar, até superar e levar com leveza, sabendo rir daquilo. Então, aí o mal entrou no mundo, culpa da Pandora, né? Impossível de Pandora, que ela abriu lá, né? E fudeu com tudo. Então, mais uma mitologia onde a mulher é a culpada pelo mal. Se não tivesse abrido a caixa Aberto. Aí seria a culpa do homem. Mas como são culturas patriarcais, como eu disse, ou seja, onde o homem é a referência, onde o homem ali é o patriarca, o macho alfa que domina a comunidade, o mal não pode ser culpa deles, né? O mal tem que ser culpa da mulher. Faz as merdas todas, para essas culturas. Agora tem outras culturas que não são patriarcais. Tem um mito indígena aqui do nosso país, que nesse mito a culpa do mal entrar no mundo não é das mulheres, mas dos homens. Nesse mito, como é que funciona? No começo, lá nos primórdios, só existia o dia, não existia a noite. E aí os índios estavam cansados, porque eles queriam descansar e também ter um tempo mais fresco, porque era o sol rachando o dia inteiro, 24 horas por dia. Aí os índios se unem e falam: vamos então, né, fazer algo para poder mudar isso. Vamos até a grande deusa. Para eles aí já muda. Deus não era um homem, não era uma mulher, uma grande deusa. E aí tem elementos que são em comum. A gente viu que o homem é feito por barro em 2 mitologias. Agora a gente vai ver um outro elemento comum das mitologias, que é a cobra. A grande deusa é a cobra grande, a anaconda, a sucuri. Ela é a grande deusa. E então eles vão até a grande deusa nessa versão, que é a cobra não é do mal, pelo contrário, é uma A divindade. cobra sempre estão desde aparecer. Guardar o índio não mata. Oi? Índio não mata. Os índios têm uma relação com a natureza diferente da gente, né? Eles procuram ter uma relação ali mais harmoniosa. Dependendo, se representar um perigo, a cobra grande não representa um grande perigo, porque ela não é venenosa, né? O problema mais são as venenosas. A piton, sucuri, a anaconda, né? As cobras grandes, a jiboia, elas matam estrangulado, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Mas deixar, porque se matar os animais e não for para comer, para consumir, você atrapalha o equilíbrio da natureza. Então, esses animais eles são responsáveis por manter o equilíbrio ali da mata, da floresta, né?
não pode matar um animal se não for para você comer. E aí então eles foram até a cobra grande e pediram para eles algo diferente do dia, que eles estavam cansados demais e queriam descansar. A cobra grande falou, tudo bem, beleza, eu vou dar para vocês algo diferente do dia, mas vou dar em cocos de Tucumã, né? Coco de água, esses cocos grandes, que inclusive esses cocos nem são brasileiros, né? Cocos de Tucumã, que é aquele que tem uma castanha dentro. Vou dar para vocês dentro de cocos, mas vocês não podem abrir enquanto vocês não chegarem na tribo. Só na tribo vocês podem abrir esses cocos. Aí os índios pegaram os cocos, estão voltando para a tribo. No meio do caminho eles escutaram uns barulhos engraçados dentro dos cocos. Falou, vamos abrir esse trem. Agora é abrir. Teimosia sempre fudeu. Oi? Coco de Tucumã. Esses tem castanha dentro. Um pouquinho, né? Eles abrem o coco de Tucumã e dos cocos, né? Sai, aí é do coco, né? Já não é do você. Percebe a diferença? Saiu do coco a escuridão. E junto com a escuridão, tudo de ruim que existe no mundo. Aí saiu, né? O mal, saiu as doenças, a morte, a corrupção, a violência. E junto também saíram os animais peçonhentos, porque tinha a cobra grande, mas não tinha as cobras pequenas, que é as venenosas. As menores cobras são as mais venenosas. A brasileira mais venenosa é a jararaca. Assim, quando não mata, ela aleja na picada dela. As petitinhas são as mais fodidas. As maiores, elas não são venenosas, elas matam estranguladas. Né? Saíram os escorpiões também, como ficou tudo escuro, os índios não estavam enxergando nada. Eles começaram a pisar nas cobras venenosas e os escorpiões morreram. Aí a culpa do mal entrar no mundo, nessa mitologia, do homem. O Deus é uma deusa, que é a cobra, a serpente. Então há uma diferença aí. A gente percebe que as mitologias nem todas são patriarcais, machistas, tem uma visão. Então, mas voltando aqui. Por conta do pecado original, a razão humana foi corrompida. Então ela não pode nos levar a um conhecimento certo, seguro e verdadeiro. A razão no máximo pode ser uma serva, uma escrava da fé. Tem até uma expressão, né, em latim dos medievais. Ratio antila fidei. Que significa que a razão deve ser uma escrava da fé. Então, a ciência medieval é baseada na fé, a ciência antiga na razão, a nova ciência moderna vai criticar a teologia e a explicação baseada na fé medieval, vai chamar a Idade Média de Idade das Trevas, da escuridão. Por quê? Porque o povo preferia se guiar pela religião. A nova ciência moderna vai pegar a razão dos antigos e vai adicionar um elemento novo, que é a experiência. A experiência sensível, ou seja, o conhecimento que vem através dos sentidos. Os 5 sentidos. Quais são os 5 sentidos? Visão, audição, tato, olfato e paladar. Então são os 5 sentidos. Essas são as duas bases da nova ciência moderna. A razão ela elabora o quê? A teoria. Mas só a teoria não resolve. Os gregos elaboravam teoria, mas as teorias deles não se comprovavam na prática. A água, como queria Tales, é o princípio de todas as coisas? Sim. Ele disse Para ele, mas para a ciência moderna é? Por quê? Essa é uma teoria, mas uma teoria infundada. A origem do universo teria sido o quê? Segundo a ciência atual. Big Bang, uma explosão, né? O átomo, o ovo original explodiu. Então, isso é uma teoria. Apesar de que essa teoria não tem como a gente comprovar através da experiência, empiricamente. Mas é a teoria mais plausível. Por quê? Por que chegar a essa conclusão que tudo surgiu de uma explosão original? porque destruíram os dinossauros e nasceu. Na verdade não, né? Aí tem várias versões para a questão dos dinossauros. Os evangelhos, por exemplo, dizem que quando houve a guerra entre os anjos de Deus e os demônios, né, os anjos rebelados, a expulsão, quando Deus expulsa eles do paraíso,
Eles caem, eles são os meteoros que matam os dinossauros. Meu Deus. Essa é a versão evangélica da coisa, né? Então, uma versão bem exótica aí, né? Mas, evangélico, porque tem, e não todos evangélicos. Protestantes históricos, como luteranos, presbiteranos, calvinistas e a própria igreja católica, essas aí todas aceitam a teoria da evolução. Essas aceitam a teoria, por exemplo, do Big Bang. E acreditam que seria Deus por trás de todos esses fenômenos, a própria evolução e a própria grande explosão. Mas para outros fundamentalistas, o mundo tem só 6.000 anos. 6.000 anos teria começado com Adão e Eva mesmo, foram eles os primeiros seres humanos. Aí é a galera mais fundamentalista, que não acredita em ciência, que não acredita em evolução. E teria tudo sido feito do jeito que está hoje e não vai mudar nunca, porque não existe evolução e mudança. Nossa. Aí não sei nem como é que explicaria os dinossauros, porque eles têm 6.000 anos. Não, 6.000 anos atrás não existiam dinossauros. Aí já é. Aí é complicado. Então, teoria, a razão na base de teorias, mas as teorias precisam ser comprovadas na prática. Ao observar o universo, os cientistas estão percebendo que o universo está em expansão. Se ele está em expansão, é porque em um determinado momento ele esteve contraído. Se ele esteve contraído, por que ele passou a ficar em expansão? Então deve ter sido por conta de uma grande explosão. Assim como a teoria da evolução. Acham-se fósseis, por exemplo, de hominídeos, com características muito diferentes da nossa atual. A dentária diferente, formação do crânio diferente. E por que essas espécies desapareceram? Por que não acha, né, com datação de fóssil, seres humanos com bilhões ou milhões de anos, né, com as características nossas de agora? Só com características similares ou mais parecidas com os símios, ou seja, com os macacos. Por quê? Porque a gente evolui. Então, mas o evangélico não quer aceitar essa teoria, né? E ele está sendo ignorante, bastante. Então, aí eu estou falando, essa é uma teoria. Essa teoria se comprova na prática como? Através dos fósseis. Os fósseis que nos dão a percepção de o quê? Deve ter ocorrido uma evolução. É a explicação mais plausível diante dos fósseis. Então, por isso que a ciência moderna ela não é só teoria. Ela precisa também da experiência, ou seja, da prática. Precisa ser comprovada na prática, né? Nós temos um cientista moderno, por exemplo, alguns cientistas modernos, né? Como o Copérnico. Copérnico é responsável pela Revolução Copernicana. Qual que é a teoria copernicana? O heliocentrismo. Que seria? O que é o heliocentrismo? O Sol no centro. Hélio em grego é o deus do Sol. Centrismo, centro. Então seria o Sol no centro. Então o Sol seria o centro. Não seria o Sol que gira em torno da Terra, mas a Terra que gira em torno do Sol. Os medievais, baseados na Bíblia, eles defendiam o geocentrismo. Centrismo, a gente já viu que é centro, geo vem do grego Gaia, que é a deusa da Terra. Na Bíblia tem várias passagens que dão a entender que a Terra é o centro do universo. Que o Sol gira em torno da Terra, que inclusive a Terra é plana. Por isso, grande parte dos terraplanistas eles defendem o terraplanismo baseado na Bíblia. Mas eu sei, isso é burrice. É? É burrice. Lembra eu sendo evangélico? Eu disse que a Terra é plana. Porque é infundável a Terra ser plana. Isso é completamente infundado mesmo. É por Né? isso que chama planeta, entendeu? Os terraplanistas são sujeitos, né, folclóricos, é parte do folclore. Um terraplanista que fez um foguete para tentar provar que a Terra era plana, vai ir lá para o espaço, ele morreu, vocês viram? O foguete chegou.
Não passou nem das camadas. Nossa, é foda rir do cara, né? É muito. Aí a gente tem que rir das desgraças humanas, velho. Então ele fez um foguete pra sair. Então, provavelmente não tem nem como sair, na verdade. Tem não. Nossa senhora, e caiu de volta. Cara, é muito ignorante. Ele não conseguiu chegar nem na parte do espaço que ele ficaria em órbita lá, né? Pega lá, visão. Tem uma passagem da Bíblia onde Josué, que é o sucessor de Moisés, ele está liderando o povo de Deus numa guerra contra um povo inimigo. E nessa guerra, o que está acontecendo? Durante o dia, o povo de Deus vencia as batalhas. Durante a noite, o povo de Deus perdia as batalhas. Aí ele foi orar para sempre ser dia. Aí ele orou, falou, tio, eu tenho uma ideia brilhante. Vou orar, né? Pedir para Deus ajuda. Porque Deus vai me ajudar. Né? Vou orar, pedir para ele parar o sol, porque se ele parar o sol, o dia fica mais longo. A gente é melhor nas batalhas durante o dia, a gente vai vencer a guerra. Ele foi e orou, pediu para Deus, Deus foi e parou o sol. Se Deus parou o sol, porque o sol que se move. A Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade suprema. Ela nunca está errada. Quem está errado, então, os cientistas. Por isso, fogueira neles na Idade Média, né? Mas aí, no caso, o sol parou foi a visão do ser humano, não de Deus. Então, a Bíblia está falando que o sol parou. E várias outras passagens dão a entender também que é o sol que se move, assim como a terra é plana também, né? Várias passagens, marcando da terra. Mas só que é muito da visão do ser humano sobre o mundo. Na verdade, qual que é a explicação que eu acho melhor para isso? É a seguinte: a Bíblia não é um livro de ciência. A Bíblia é um livro religioso. Portanto, nada que está ali é científico. O próprio Galileu vai falar isso. Ele vai falar o seguinte: o povo religioso fica querendo usar a Bíblia para fazer ciência. A Bíblia não quer explicar como é o mundo. Isso aí é a ciência que tem que fazer. Como são as coisas. A Bíblia é para explicar como que a gente vai pro céu. E não como é o mundo. Ela é um tratado de ciências. Por isso tem tanta... Né, vou pensar, né, vou pegar do Gênesis ao Apocalipse. Rapaz, tem absurdo ali demais da conta. Mas é um absurdo científico assim. Completamente insanos. Tem gente que prefere acreditar nela. Acredita, né? Mas sabe que tem explicações fazem muito mais sentido do que as explicações dela, que não fazem sentido algum. Então, o geocentrismo, né? A Terra é o centro. Para os medievais, baseados na Bíblia, o Copérnico faz a revolução copernicana. Se a gente olha para o céu, a gente não vê a Terra se mover. Você vê a Terra se movendo? Não tem o Sol se movendo. A sensação empírica é de que o Sol de fato se move. Isso engana os nossos sentidos. A única pessoa os únicos que percebem, ou que já sabiam que o Copérnico desenvolveu com a teoria, eram os bêbados, né? Os bêbados percebem que a Terra se move. Lá na brisa. Não parar em pé, eles percebem o movimento da Terra diferentemente. A gente normalmente sofre, né? Por isso que os bêbados têm muito mais razão do que a gente. Verdade. Em vino veritas, né? Ou seja, no vinho, na cachaça, sai a verdade. O bêbado sabe a verdade e fala a verdade. Quando... É verdade, não sincero. Justamente. Aí está a verdade. Então, o Copérnico vai elaborar essa teoria, ela precisa ser provada na prática. Como que ela é provada na prática, essa teoria dos heliocentrismos? Através das observações astronômicas. Não faz sentido os cálculos quando se baseia a Terra como referência. Para os terraplanistas, a Terra ali seria o centro, né? Plana, e os luminares eles ficam girando ali. Não faz sentido nenhum, não tem cálculo matemático que dê para entender isso aí. Aí os modernos que estavam ali inventando ali os primeiros telescópios que observavam os astros, eles começam a pensar, peraí, fazer cálculos para poder prever o movimento dos astros. Então da astrologia surge a astronomia. O que é a astrologia? A crença de que os astros, diz que é o estudo científico dos astros, mas não é, tem nada de ciência. É uma teoria que não tem comprovação prática, empírica. A astrologia
ela diz que os astros influenciam a nossa personalidade, a gente, a nossa vida, o que vai acontecer. Não tem comprovação nenhuma. Oi? Na Bíblia? Na Bíblia tem um pouco disso, né? Se você olhar, quem que indica para os pastores onde está Jesus? A estrela do Oriente. Astrologia. Olha os astros determinando, influenciando ali, né? E dizendo, agora nasceu o Filho de Deus. Sim, de astronomia, né? Astronomia é a medição desses astros para poder tentar prever o comportamento deles, o movimento deles. Deu horário?